Bom dia a todos. Mais uma lição começando aí no canal da Igreja Batista Praia de Ramos. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Deus é Consolador, é o título da lição de hoje, tá? Vamos orar, agradecer a Deus por esse momento, por esse dia 19/9. Oremos. Querido Deus, nós te oramos e te agradecemos por todas as coisas. O Senhor que nos abençoa, o Senhor que nos guarda, o Senhor que faz todas as coisas acontecerem na nossa vida. Muito obrigado. Toma esse domingo nas tuas mãos, não somente a tua igreja, mas a todos, e conduza em paz e, acima de tudo, segundo a sua direção. No nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Deus é Consolador, João 14:26. João 14:26. Versículo 26 vai dizer: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, em meu nome ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. João 14:26. Caminhar sem a presença, o consolo e a orientação do Espírito Santo é abdicar-se de uma vida extraordinária. O aquecimento do Espírito Santo foi um dos maiores equívocos que algumas igrejas cometeram. O esquecimento, O esquecimento do Espírito Santo foi um dos maiores equívocos que algumas igrejas cometeram. Ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e orientador da igreja. Inácio de Antioquia chamava-se de Teóforo, o que carrega Deus. Ele dizia: eu carrego comigo, por onde eu vou, o Espírito Santo. Na verdade, todo cristão é transportador de Deus. Somos templo do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Sem ele, seríamos órfãos e não teríamos acesso às profundezas de Deus e do seu reino. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas do Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios 2:13. Ele é o nosso Consolador e o nosso guia. Virando a página 68, primeiro tópico. O Espírito Santo é Consolador que não nos deixa órfãos. O termo grego parakletos, traduzido por conselheiro em algumas versões, é o adjetivo adverbial, adjetivo verbal de parakrel, literalmente chamar de lado, isto é, encorajar, exortar, reforçar, dar socorro, ajudar. Aquele a quem Jesus pediu que o Pai enviasse é chamado de outro, paracleto. No quarto evangelho, Jesus nunca é chamado de Paracletos, mas o título é aplicado a ele em 1 João capítulo 2, versículo 1, que diz: meus filhinhos, eu vos escrevo estas coisas para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Foi justo. Isso significa que a presente advocacia de Jesus se realiza no céu, à direita do Pai. Durante o seu ministério, Jesus realizou a função de paracleto em relação aos seus discípulos. Mas agora, outro paracleto é concedido para desempenhar o seu papel. Jesus prometeu aos seus discípulos, os quais os ama e, portanto, obedece aos seus mandamentos, que ele enviaria outro Consolador.
ele não os deixaria órfãos, ele enviaria o Consolador para que permanecem com ele para sempre. João 14,16. O Espírito Santo está conosco e em nós. João 14,17. A orfandade não é a condição dos que aguardam a segunda vinda de Cristo. O que Jesus nos ensinou em sua encarnação, vida, morte e ressurreição, não seriam apagados da memória daqueles que amam e guardam o mandamento de Deus. Segundo João, capítulo 14, versículo 26. Ele, leia-se o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Os discípulos que escorregaram na compreensão de Jesus e de seu messianismo, agora terão um Consolador que os guiaria à plena verdade do reino de Deus. As incompreensões serão corrigidas e tratadas pelo Espírito Santo. Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Espírito da verdade, que procede do Pai, esse dará testemunho acerca de mim, e vos também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. João capítulo 15, versículo 26 e 27. Segundo tópico, o Espírito Santo é o Consolador que nos guia a toda a verdade. Em seu ministério, Jesus preparou os seus discípulos para as adversidades da cruz e para as adversidades que os próprios discípulos passariam. O Evangelho não é um caminho simples, mas de intensa perseguição. Eu vos tenho falado essas coisas para que não tenhais motivos de tropeço. Ele vos expulsarão das sinagogas, e chegará a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando serviço a Deus. E farão isso por não conhecer o Pai nem a mim. João 16, versículo 1 até o 3. Os evangelhos sinóticos narram o dramático caminho de Cesareia de Filipe a Jerusalém. Jesus explica o seu messianismo de sofrimento. Ele é o servo sofredor. Isaías 53. Em João, Jesus descreve o seu sepultamento e a sua ressurreição. Um pouco e já não me vereis, mais um pouco e me vereis. João 16,16. Estas breves palavras são amplamente explicadas nos versículos posteriores e revelam o sacrifício de Jesus, mas à luz da sua ressurreição. Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, e é para o vosso benefício que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu os ouvirei. João 16, 7. Sua morte, ressurreição e ascensão não representam o abandono de Deus. Ao contrário, salvação daqueles que não se curvaram ao Deus de Israel. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verei mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. João capítulo 16, versículo 8 até o 11. Além disso, os discípulos que tinham seus olhos ainda cerrados, porque não podiam suportar tudo o que Jesus tinha a ensinar, receberiam da pessoa do Espírito Santo toda a verdade. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Quando, porém, vier o Espírito de verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, pois receberá do que é meu e anunciará a vós. Tudo o Pai tem é meu. Por isso vos disse que ele, recebendo o que é meu, os anunciarás a vós. João capítulo 16, 12 até o 15.
Lição em foco. Uma espiritualidade que não dá espaço para a obra do Espírito Santo não pode nascer de uma reflexão trinitária e bíblica. O Espírito Santo se manifestou em cada página das Escrituras Sagradas, desde o início em Gênesis, quando ele pairava por sobre a face das águas, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Até a exortação direcionadas às igrejas da Ásia Menor do Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 7, 11, 17 e 29. Capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. Infelizmente, houve por parte da igreja aquilo que se convencionou chamar de um esquecimento do Espírito Santo. Este esquecimento traz, sem dúvida, consequências para a vida da igreja. Reserva com relação à experiência autêntica do Espírito, redução da atuação do Espírito da vida interior e do indivíduo e ossificação da reflexão teológica. São algumas consequências naturais quando fechamos as portas para a ação do Espírito Santo. A presença e a obra do Espírito Santo são importantes e essenciais para a vida da igreja, que Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, é para o vosso benefício que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, os enviarei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Você imaginou o qual desastroso seria para o mundo se o Espírito Santo não viesse? A presença e a obra do Espírito Santo são essenciais para a igreja que Jesus deixou. Se no Antigo Testamento os profetas, por meio das suas vozes, ensinaram o povo de Deus a ansiar pela vinda do Messias, Jesus no Novo Testamento ensinou o seu povo a ansiar pela vinda do Espírito Santo. Após a sua morte e ressurreição, Jesus, por 40 dias, representou-se os seus discípulos, ensinando-os sobre as coisas referentes ao reino de Deus. Dentre essas, ele ensinou claramente a respeito da vinda do Espírito Santo. Enquanto participava de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim o viste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Atos capítulo 1, 4 até o 8. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, João 14, 16 e 17. Ou seja, aquele que não fala de si mesmo, mas que testifica da verdade encarnada em Jesus Cristo. Ele é o Espírito da santidade que santifica aqueles que foram chamados, justificados e regenerados. Ele é o Espírito da vida, porque torna possível ao crente satisfazer as justas exigências da lei, não mais vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele é o Espírito de adoção, pois não recebemos o Espírito da escravidão, mas o Espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. A oração íntima de Jesus, Romanos 8,15. Ele é o Espírito da graça que age graciosamente na salvação, Hebreus capítulo 10, 29. Sem ele, nem confessaríamos Jesus como Senhor. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 12, 13. Tá? Essa é a lição em foco. Tá? Essa lição está recheada, né, de versículos, textos bíblicos, verdades que precisamos compreender e assimilar e tomar posse, né, tomar para si, pois são verdades espirituais. Então, é uma lição recheada aí de versículos, textos bíblicos para a edificação da igreja, tá? Deus é consolador.
Para tomar uma atitude, página 71. Não se esqueça do Espírito Santo. Lembre-se que ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o nosso consolador, encorajador e também para nos guiar a toda a verdade. Ele é Deus, ele não é uma energia, uma força ou um poder divino, mas uma das pessoas da Trindade. Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, podemos observar o relacionamento que o Espírito Santo tinha com os apóstolos. Atos 20 e 23. Tenha um relacionamento com ele. Tá aí então, lição 12. Deus é consolador, tá? Deus esteja sempre com você, você esteja sempre com Deus e saiba essa verdade. Nós, em Deus, nós não somos órfãos. Temos esse Deus, que é Pai, Consolador, nos direciona, nos guia a toda e qualquer verdade. Deus abençoe você e toda a sua família. Oremos. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Teu Espírito que habita a todo aquele que crê, Teu Espírito que habita aquele que aceita, convida Jesus Cristo para entrar no coração. Muito obrigado. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço. Agradeço ao Senhor pela Tua boa vontade, compaixão, misericórdia. Teu amor revelado na cruz, enviando o Seu Filho Jesus para morrer em meu pecado e pecados de toda a humanidade. Muito obrigado por isso. Nós oramos a Ti nesse instante, não somente eu, mas todos aqueles que estão sintonizados, ó Deus, que estão atentos, que estão ouvindo, ó Pai, essa comunicação nas redes sociais da igreja, que o Senhor cada vez mais abençoe. Permita, ó Pai, a edificação, o crescimento, e que não tenhamos, ó Deus, fome, porque o Senhor não nos dá, ó Deus, o que comer. Mas tenhamos fome, sim, porque o Senhor dá suas sagradas escrituras, suas palavras para preencher cada lacuna do nosso ser, da nossa mente, do nosso coração. No nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo.